Graças a paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos aqui neste dia para compartilhar com os irmãos mais um tema, mais um assunto referente às parábolas de Jesus, e hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus e os homens de fé. Estamos chegando ao final dessa sequência de mensagens e esse é o nosso último tópico. Nós estaremos meditando juntos na palavra do Senhor, que hoje será lida em Mateus, capítulo 13, a partir do verso 44. Diz assim: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançado ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam, juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Então lhes perguntarão Jesus: entendeste todas essas parábolas? Ao que eles responderam: sim, Senhor. E Jesus lhes disse: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Amém. Irmãos, essa é uma palavra que ela vem para fazer um fechamento de todo o conteúdo que nós estudamos ao decorrer dessa sequência de mensagens. E nós gostaríamos de chamar a atenção dos irmãos para o assunto reino dos céus, o reino de Deus, né? E aqui há uma figura, há uma comparação entre o homem que encontra algo valioso e o Deus que encontra valor em nós e aí vai lá e resolve vender o que tem para que ele possa adquirir todas essas coisas. Então essas parábolas, ela vem para fechar. Essas duas parábolas, ela vem para narrar nós que encontramos algo valioso em Deus e a parte que Deus encontra algo valioso em nós. Isso fecha um encontro. Mas também tem a parte das redes, a parte dos peixes que são separados na rede. E que essa também é uma parte muito importante da nossa história. Certamente haverá esse momento, chegará esse momento onde Deus irá selecionar aqueles que são de valor e aqueles que não são. Aqueles que reconhecem o seu reino e aqueles que rejeitaram o seu reino. Aqueles que estiveram diante do que é certo e o que é errado e escolheram a sua própria vaidade. Isso é um momento também que nós precisamos refletir, nós precisamos estar atentos a isso, porque certamente esse tempo chegará. Então nós podemos perceber que ao longo desse estudo existe uma grande preocupação de Cristo se fazer conhecido a nós, de nos mostrar o caminho, de esclarecer toda a preocupação de Deus com a raça humana. Então no estudo de hoje nós vamos meditar sobre essas verdades, sobre a verdade que fala sobre aqueles que foram encontrados e aqueles que encontraram a Deus, sobre a verdade daqueles que rejeitaram ao Senhor. Sabemos que a palavra narra de forma muito clara o que está reservado para as duas pessoas. E nós precisamos nos posicionar mediante tudo isso. Nós precisamos entender o nosso papel. A palavra também fala sobre aquele que se julga ser o mestre e tenha um bom domínio da palavra, que saiba quando é tempo de tirar coisas velhas e coisas novas daquilo que ele diz que é e acha que é o seu tesouro. Então o homem sábio é esse. É aquele que avalia o que tem e que determina o que tem que ser tirado e o que tem que ser acrescentado. Então, no estudo de hoje, a palavra vem para mim e para você como um alerta. Ela vem como um resumo de tudo isso. Ela vem falar de um Deus que
vem ao nosso encontro, um Deus que enxerga valores onde ninguém enxerga, um Deus que irá fazer uma separação daqueles que tiveram diante de si a escolha. E a palavra de Deus fala que ele irá separar os maus dos justos. Por que não os maus dos bons? E é para esse tema que eu gostaria de chamar um pouco a atenção nesse momento. Por que maus e justos? Nós precisamos entender de fato o que é a justiça de Deus. Se nós formos analisar no nosso contexto atual, justiça, nós podemos dizer que é tudo aquilo que é imposto sobre alguém que cometeu algo de errado. É a penalidade que é trazida sobre aquele que comete algo de errado. Então aí está se fazendo justiça. Só que esse exemplo de definição de justiça é algo bem claro que existe uma diferença muito grande sobre a ordem que está sobre aqueles que vivem o reino de Deus e sobre a vida daqueles que não conhecem. Para nós que estamos em Cristo Jesus e já estamos vivendo a realidade do reino hoje, nós temos a seguinte definição sobre a justiça de Deus. Que a justiça de Deus ela seja uma forma de trazer igualdade sobre aqueles que são desfavorecidos. É uma forma de servir ao irmão com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E o que Deus tem colocado em nossas mãos? Tudo aquilo que nós temos, todas as nossas posses, nosso poder intelectual, os nossos conhecimentos, a nossa vida, tudo isso é para serviço, tudo isso é para manifestação da glória e dos atributos de Deus. Então, quando nós pensávamos outrora sobre justiça, que era a consequência do pecado ou das ações cometidas, e isso para nós era justiça. Isso simplesmente são consequências e que devem estar para que exista o mínimo de ordem na sociedade. Mas a justiça de Deus é trazer a igualdade que nós recebemos de Deus. É trabalhar com a inclusão ao qual Deus fez sobre nós. Outrora nós éramos estranhos e o Senhor, por adoção, Ele nos tornou filhos. E nós precisamos exercitar isso. Isso é justiça de Deus. Isso é a vontade de Deus para nós. Então, nesse aspecto, a gente já começa a perceber que existe uma grande diferença sobre o que é praticado no reino de Deus e fora do reino de Deus. E aí o chamado que nós temos de Cristo é viver o reino de Deus. Então eu gostaria de conversar com os irmãos sobre dois aspectos do reino de Deus. O aspecto da manifestação do reino de Deus sobre a criação e a manifestação do reino de Deus sobre nós como filhos. Então existe aí um reino onde ele é visível, onde ele é apalpável, mas existe também um reino subjetivo, que ele consiste nos atributos de Deus manifestos em nossa vida. Então eu gostaria de estar falando um pouco com os irmãos sobre esses dois aspectos. O aspecto do reino subjetivo e o aspecto do reino concreto, aquilo que nós podemos ver. E para entender um pouco isso, nós precisamos saber como isso foi afetado. Sabemos que na criação, em Gênesis, havia total harmonia entre o Criador, as criaturas e sobre o homem, que era o objeto de amor de Deus. Então ali havia uma comunhão, ali havia toda uma harmonia, uma concordância sobre tudo ali. Só que naquele lugar havia também algo que era o livre-arbítrio que estava diante do homem. E o homem, por sua escolha, ele decidiu desobedecer a Deus. E a consequência do pecado, sabemos que o homem foi retirado, o homem precisou sobreviver como fruto, como consequência do pecado, mas existe algo também que aconteceu, foi a palavra dada por Deus que maldito seria a terra. Então nós podemos perceber que o pecado ele tanto afetou o homem na sua vida, na sua alma, ele afetou o homem no seu entendimento, no seu caráter, no seu julgamento, mas ele também teve um impacto direto sobre as criaturas, sobre a terra, sobre o lugar. Né? E hoje facilmente nós podemos perceber e olhar ao nosso redor a quantidade de pessoas que morrem por conta de terremotos, maremotos, enchentes,
furacões, e agora nós estamos vivendo a pandemia. Então nós podemos perceber que existe todo um caos em torno daquilo que outrora era sinônimo de harmonia. Então nós precisamos entender nesses dois aspectos o que aconteceu, qual foi a causa de tudo isso, né? Qual foi a consequência de tudo isso. Então, a partir daí o Senhor inicia o seu processo de redenção, enviando o seu Filho, mostrando a nós a nossa incapacidade de redenção, revelando em Cristo o seu amor, todo o seu poder, a sua glória, a misericórdia, a graça. E aí nós podemos ver em Cristo a esperança de estar novamente vivendo em harmonia. Só que existe uma promessa futura que está além da cruz. A cruz, ela nos prepara para tudo isso, mas ela também nos garante a entrada no reino dos céus. Mas esse reino dos céus, lugar, ainda precisa ser restaurado. E aí a gente entende que essa restauração será feita pelo próprio Cristo, onde haverá um novo céu, haverá uma nova terra, e aí nós entraremos juntamente com Cristo, e aí nós teremos uma vida diferente, que está narrada por João no livro de Apocalipse, capítulo 21. Versículo 1 diz assim: Então vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma voz forte que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, mas não haverá morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está assentado no trono afirmou: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Então, irmãos, existem dois tempos. Existem dois tempos a serem vividos. O tempo que o Cristo declara que é chegado o reino de Deus, e existe o tempo que ele diz que eu vou e vos prepararei lugar. E quando tiver tudo pronto, ele vai voltar e nos buscar. Então eu acredito que João está narrando exatamente este lugar para onde nós iremos, que é um lugar físico, que é um lugar preparado por Deus. Mas qual é a importância de entender a ordem e a chegada do reino agora, como Cristo anunciou como o tempo atual? Isso tem uma ligação direta, porque é possível que a gente viva já nesse momento alguns aspectos do reino. Por exemplo, é totalmente possível que a gente venha viver a paz em meio à guerra, que a gente venha viver amor em meio à violência, porque nós já não estamos mais presos nessa realidade. Nós entendemos que nós estamos aqui simplesmente para o propósito de ser aperfeiçoados em Deus, para o propósito de entender todas as coisas, um propósito de viver a vontade de Deus, no propósito de manifestar os atributos de Deus, para que as pessoas possam também enxergar em nós esse amor, essa misericórdia, essa graça que está sobre nós, para que eles possam enxergar as loucuras de Deus se tornando realidade em nós. Então é muito importante a gente entender os aspectos do reino e entender que o aspecto subjetivo, que é a manifestação, que é o governo, que é a ordem das coisas da nossa vida, aconteça agora. Porque haverá um dia que os aspectos subjetivos estarão juntos com aquele que é o objetivo concreto, que é a terra e o céu restaurados em Deus. E nós precisamos já estar familiarizados a tudo isso. Então, o que Deus tem como projeto e plano para a igreja é que a gente viva o reino agora. E que as coisas que nos cercam não mais tenham o poder de determinar a qualidade da nossa vida ou a forma que nós vemos viver ou tratar as pessoas.
Então, todas as coisas, elas estão a serviço de Deus, mas nós precisamos entender a ordem de tudo isso. E para a Igreja do Senhor Jesus, a justiça, que também é uma representação do reino de Deus, da vontade do Pai, ela precisa fazer parte da nossa vida, ela precisa ser parte da nossa pauta, ela precisa ser parte do nosso planejamento de vida. Nós precisamos encarar e enxergar a nossa vida agora pelo aspecto de Deus. E é muito fácil a gente perceber se nós estamos caminhando em direção ao reino de Deus ou ao reino dos homens. Porque o reino dos homens é algo muito egoísta. É o homem no centro de todas as coisas. E o reino de Deus está Deus no centro de todas as coisas. E geralmente quando Deus está no centro de todas as coisas, nós não somos mais o papel principal. Está no outro, está no irmão, está na relação, está não mais quando digo eu, mas quando eu digo nós. Tudo que se relaciona a nós está ligado diretamente a Deus. Então, o projeto de Deus é que a Igreja do Senhor Jesus venha alcançar uma comunhão que ela venha refletir os atributos de Deus. O amor, a graça, a bondade, a felicidade, que é uma característica daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o desafio que eu venho trazer para os irmãos é o desafio de estar olhando nessa trajetória, dessa sequência de mensagens e tentar entender o que Deus falou com você a respeito das suas finanças, a respeito do seu trabalho, a respeito da sua vida, da sua família, da sua igreja, e tentar entender se essas coisas elas estão revelando os atributos de Deus, se elas estão revelando, sinalizando o reino de Deus que acontece agora, ou se de fato nós ainda estamos vivendo sobre a ordem humana e mundana, se nós estamos vivendo sobre a perspectiva humana de todas as coisas. E uma forma muito fácil de conseguir identificar esses pontos é olhar na sua relação entre amigos, entre pessoas de trabalho, se elas conseguem perceber essas coisas acontecendo na sua vida. Geralmente os ímpios dizem que tudo isso é loucura. Os ímpios dizem que isso é doideira, que nós não temos condições de viver e de fazer isso. Mas pela fé e pela graça, nós podemos viver todas essas coisas e elas acabam sendo manifestas. E por meio de nosso testemunho, da nossa vida, da nossa decisão de viver o reino, eles começam a ver loucuras, coisas que eles não entendiam. Eles começam a perceber que é possível um homem viver em meio à política sem se corromper, que um homem pode ter contato direto com um dinheiro que não é seu e não se apropriar, ele ter condições de ter uma segunda relação conjugal e ele decidir não ter. Todas essas coisas fazem parte do aspecto do reino, faz parte do que nós somos, do nosso caráter, do que Deus tem moldado em nós. E quando nós nos posicionamos dessa forma, nós estamos sinalizando as loucuras. Nós estamos sinalizando que ainda é possível, nesse tempo, nesse mundo, viver a vontade de Deus. A oração de Cristo para nós não foi que Deus nos tirasse do mundo, mas que Ele nos livrasse de todo o mal. Isso Ele tem feito, tem guardado na nossa vida. E aí, nesse mundo, nós precisamos agora revelar a Cristo através do quê? Do nosso amor, da nossa relação, do nosso encontro como igreja, da nossa comunidade. Mas para isso nós precisamos pautar esses temas, nós precisamos entender esses assuntos, nós precisamos colocar o reino de Deus como propósito, como projeto. Se nós estamos vivendo o sistema capitalista ou a democracia, ou se nós estamos vivendo o reino. É possível viver o reino em meio a tudo isso, mas não é possível viver tudo isso dentro do reino. O reino de Deus ele está sobre tudo isso. Então é possível que nós estejamos no mundo sem pertencer ao mundo. E esse é o propósito e o projeto de Deus. Nós precisamos traçar esse paralelo. Isso tem que ser muito claro na vida do crente, isso tem que ser muito claro na vida do cristão. De que nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo. E o que diz isso não são as nossas palavras, são os aspectos do reino sendo manifestos através de nós. São os atributos de Deus em nós. E aí nós precisamos avaliar a nós mesmos. Somos mais parecidos com quem? Com o mundo ou com Cristo? Qual é a nossa trajetória? Como nós iniciamos a nossa caminhada cristã e como nós estamos hoje? Progredimos ou estamos estacionados, ou não saímos de lugar nenhum. Então, irmãos,
é esse o intuito desse estudo, da aula de hoje, para que você possa fazer essa reflexão, principalmente em família, tentar entender o que vocês têm vivido como família ou como pessoa que tem revelado ao Senhor Jesus, que tem revelado o amor de Deus. De fato, existe um reino para hoje que nós precisamos viver. Existe a vontade de Deus para agora, que nós precisamos entender e viver. E é para isso que o Senhor tem nos chamado. Esperamos que essas palavras tenham sido abençoadoras para vocês, como tem sido para nós e para nossa família. Esperamos que vocês possam tirar bons momentos, boas palavras, bons ensinamentos daquilo que nós estamos falando. E nós gostaríamos de deixar um desafio para que você escreva nos comentários tudo o que Deus tem feito de bom na sua vida, tudo o que tem mudado a partir desse estudo, o que isso tem sido de relevante na sua vida, né? Quais são os efeitos que esses estudos têm trazido para você. Deixa aqui, deixa suas dúvidas, deixa também sugestões para os próximos assuntos. Para nós é muito importante entender o que você está achando de tudo isso, como você tem encarado esse momento de pandemia, como você tem utilizado dessas ferramentas para conseguir aprender e continuar na caminhada cristã. Nós agradecemos muito a vocês, pedimos ao Senhor Jesus que estenda suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que a graça e o amor do Senhor Jesus esteja sempre sobre vocês e que o Espírito Santo de Deus possa estar produzindo o fruto necessário dentro de cada um de nós. Esse é o nosso desejo e nós agradecemos a gente por tudo. Amém e amém.